Boa tarde a todos e todas. Depois de uma parada forçada, retomo as análises de conjuntura neste domingo, 7 de agosto de 2022, ainda de forma provisória, até que passe a segunda cirurgia de catarata e seu subsequente período de repouso. Nesta sexta-feira, 5 de agosto, encerrou o prazo para a realização das convenções partidárias que definiram o elenco dos candidatos para a eleição do dia 2 de outubro. Será uma das eleições mais importantes da história do Brasil. Está em jogo a continuidade ou não do rumo anti-Brasil adotado pelos políticos brasileiros desde 2016, com a entrega das riquezas nacionais ao capital estrangeiro, a Petrobras, a Eletrobras, a mineração, por exemplo, com a marginalização e destruição dos direitos da classe trabalhadora e dos povos tradicionais, com a submissão dos interesses do país ao sistema bancário financeiro rentista, também representado pelo ministro Paulo Guedes, ou ainda a destruição dos biomas brasileiros, como a Amazônia, Cerrado e Pantanal, e a desconstrução da democracia direta com participação popular. Foram importantes as duas cartas em defesa da democracia, a carta da USP, que já conta com mais de 700 mil assinaturas, e o manifesto da Fiesp, que foi assinado por mais de 100 entidades, sindicatos, federações e confederações patronais e de trabalhadores, entre eles a CUT. 156 milhões 454.011 brasileiras e brasileiros estão aptos para votar nestas eleições. Quase 156,5 milhões. Os 4 maiores colégios eleitorais estão em São Paulo, com mais de 34 milhões de votantes. Minas Gerais, que tem o segundo maior eleitorado, 16 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro, com 12 milhões, e a Bahia, com 11 milhões. O Maranhão ocupa a 11ª posição neste ranking, com pouco mais de 5 milhões de eleitores. Os partidos e federações partidárias têm agora, até o dia 15 deste mês, para registrar seus candidatos a serem homologados pelo STF, Supremo Tribunal Eleitoral. Até o presente momento, apenas 5.896 candidatos tiveram seus registros no TSE feitos. Faltam muitos. As convenções partidárias escolheram 11 candidatos para a presidência. Em ordem alfabética são Ciro Gomes, um advogado cearense do PDT, José Maria Eimael, advogado e empresário no Rio Grande do Sul da Democracia Cristã, Felipe Dávila, empresário e cientista política no Partido Novo, Jair Bolsonaro, do PL, do Rio de Janeiro, Leonardo Péricles, militante negro mineiro da União Popular, Luiz Inácio Lula da Silva, trabalhador nordestino, ex-presidente brasileiro da Federação Partidária PT, Rede e PV, com apoio de vários outros partidos, Pablo Marçal, consultor empresarial e influenciador digital goiano pelo PROS,
Partido Republicano da Ordem Social, esta candidatura ainda pode ser revogada pelo partido, que está dividido internamente. Roberto Jefferson, ex-deputado do PTB e atualmente em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, condenado por corrupção. Simone Tebet, advogada e senadora do Mato Grosso do Sul, pelo MDB. Sofia Manzano, economista e professora de São Paulo, pelo PCB. Vera Lúcia, mulher negra e operária sapateira do Pernambuco, pelo PSTU. Esses são os 11 candidatos. Nos próximos dias e semanas, mais informações serão veiculadas pela grande mídia e cabe aos eleitores fazer uma minuciosa análise sobre quais candidatos, partidos ou federações apoiar para os 5 cargos que estão em disputa: presidente, governador, governadora, senador, senadora, e deputados federais e estaduais. Enquanto surge uma luz no final do túnel, o povo brasileiro ainda terá que aguentar alguns meses o atual condutor da política brasileira, o presidente capitão e sua claque do Centrão. No ano passado, o Congresso Nacional mudou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 14.230 de 2021. Entre os itens polêmicos estão: o administrador deve ter tido a intenção de lesar o erário público, ou seja, a intenção de roubar ou de se enriquecer ilicitamente. O dano financeiro ao Estado deve ter sido materializado, deve ter acontecido. E a retroatividade de aplicação da nova lei a condenados antes da sua vigência. O administrador, portanto, que causa danos sem querer, ou seja, por incompetência ou descuido, não poderá ser mais condenado. E a introdução de um elemento subjetivo, porque a intenção de causar prejuízo será de difícil comprovação. É uma forma de ampliar a impunidade de políticos desonestos e de afrouxar as exigências para se ter uma boa administração. A nova lei agora está em análise no STF, no Supremo Tribunal Federal, e interessa a políticos condenados, mas que querem disputar as eleições ainda este ano. Mas, ao mesmo tempo em que os deputados procuram salvar as suas próprias peles, são duros frente aos presos comuns, sem os privilégios que eles mesmos têm. O deputado do PL de São Paulo, capitão Derrite, é implacável na sua proposta. Diz: devem acabar as saídas temporárias dos presos em dias de Natal, no Dia dos Pais e em outras datas em que presos de bons comportamentos possam ir visitar as suas famílias. A proposta teve o apoio explícito da maioria dos deputados, inclusive do deputado maranhense Hildo Rocha, do MDB. Outros deputados votaram contra a suspensão das saídas temporárias, alegando que uma minoria não retorna ao presídio ou cometem crimes enquanto estão em suas famílias, ou ainda que as saídas favorecem a ressocialização dos presos, que deveria ser o objetivo principal
do sistema carcerário. O sistema bancário, pelo outro lado, ganhou mais uma possibilidade de se apropriar do dinheiro da população. Através da medida provisória 1106 de março deste ano, o governo alterou as regras para os chamados empréstimos consignados, quando o banco empresta dinheiro sem risco de não receber de volta, porque desconta diretamente da conta do tomador do empréstimo. A inclusão do Auxílio Brasil nestes empréstimos é extremamente perversa. Geralmente, pessoas numa situação de calamidade não costumam calcular o prejuízo que lhes vai causar no futuro. Só olham para o dinheiro que entra imediatamente no seu bolso quando sair do banco. O banco vai tirar com juros altos nos próximos meses este dinheiro. E mesmo depois de acabar o Auxílio Brasil, que somente está garantido até o final do ano, a dívida não paga permanecerá como pesadelo na cabeça destas famílias. Pelo outro lado, o Copom, o Comitê Político Monetário do Banco Central, aumentou mais uma vez a taxa Selic, os juros básicos, para 13,75%. E já avisou que pode ter mais aumentos nos próximos meses. O intuito seria de combater a inflação, mas é uma medida monetária que procura frear o consumo. Nem todos os economistas concordam com a efetividade desta medida, porque acaba atingindo também as empresas, que terão menos acesso a recursos para produzir. Menos produção significa menos oferta, aumento de preços e, portanto, menos gente que compra. Não é deste jeito que a economia, o emprego, o trabalho e a produção irão melhorar. Mas os bancos agradecem. Maria Lúcia Fatorelli, da ONG Auditoria Cidadã, mostra como, sem prestar nenhum serviço para a sociedade, a dívida pública de 2019 a 2021 quase dobrou. Não é por isso que a dívida diminuiu, pelo contrário, o que o Brasil deve aos credores aumentou no mesmo período de 6 trilhões e 900 bilhões de reais para 7 trilhões e 600 bilhões de reais. Ou seja, a banca, o sistema bancário, ganhando pelo dinheiro que recebe, para pagamento da dívida e pelo aumento ainda desta dívida. Assistimos nesses dias mais uma provocação dos Estados Unidos na sua política externa. A Rússia reagiu em fevereiro de forma desastrosa, convenhamos, à intromissão dos Estados Unidos na Ucrânia, que resultou numa guerra cujo fim ainda não aponta no horizonte. A visita da presidente da Câmara Federal, Nancy Pelosi, a Taiwan, é mais um episódio que mostra o desejo do tio Sam de abrir mais uma frente bélica. É claro que a mídia tradicional vai criticar a China como se fosse ela que iniciou as hostilidades, como fez na Ucrânia. E a nossa mente foi preparada para aceitar como certo e justo o que nos ensinam os poderosos Estados Unidos da América, sem crítica.
O que menos importa para o Ocidente é a análise histórica ou o destino dos povos, das populações. Importa é a continuidade de sua falsa ideia de democracia, criticada por muitas pessoas como apenas de boca para fora, porque o poder não está compartilhado com o demos, com a população. Mas o que mesmo importa ainda é a permanência do sistema produtivo centralizado nos donos de capital, que aos poucos estendem seus tentáculos também sobre os chamados microempresários ou produtores autônomos, que labutam duramente para que seu negócio possa prosperar e continuar sustentável financeiramente, frente ao jogo implacável de concorrência e de competição. Para combater este sistema, só uma nova ordem política e econômica a ser construída pelas gerações futuras. Uma boa semana, um bom domingo e boa semana para todos e todas.